parábola do semeador há algumas semanas, e nós começamos a explorar esse texto a partir de uma primeira janela. Essa janela foi a janela do semeador. Quem é o semeador? Aquele cara que está lá espalhando a palavra, né? Por quê? Porque o semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte da semente caiu lá na beira do caminho. Aí vieram os pássaros e comeram a semente. Mas ele parou de semear? Ele não parou de semear. O que o semeador fez? Continuou semeando. E aí uma parte da semente caiu aonde? Em solo rochoso, pedregoso. E diz o texto que começou a nascer alguma coisa, mas a planta não resistiu. E não resistiu pelo simples fato que não criou raiz. Não criou raiz por quê? Porque as pedras não deixaram. Então o sol forte castigou a planta e ela acabou morrendo. Mas o semeador parou? Ele não parou. Diz o texto que ele estava semeando. E o que o semeador fez? Continuou na jornada da vida dele. E uma parte da semente caiu nos espinhos. E diz o texto que a semente deu resultado, começou a nascer, mas os espinhos, as ervas daninhas em torno também, né? E todo mundo sabe que quem mexe com qualquer coisa que estiver plantando tem que tirar o mato em volta, porque senão morre. O mato mata a planta. Só que o cara não tirou o mato em volta. E aconteceu o quê? Que ela também morreu. E diz o texto que finalmente a semente caiu em boa terra. E essa deu fruto, a 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. O semeador, ele não parou de semear, independentemente de onde o solo caiu. Nós somos os semeadores. E todo mundo sabia que o cara era semeador. Mas olha lá o semeador. As pessoas precisam bater o olho na gente, nos enxergar, nos ver como semeadores. Aí a gente foi para uma outra janela. E nessa janela a gente deu uma espiada nesses terrenos, né? E vimos como a gente conhece gente assim. Ou seja, a semente que cai lá na beira do caminho, a gente vê o cara que é resistente à palavra de Deus. Depois a gente viu a semente que caiu lá na pedra rochosa, que é aquela cara que quase vai, mas não vai. Depois a gente viu a semente que cai lá da beira dos espinhos, que é o cara que vai, mas para, né? É o que a gente mais se anima, que a gente fala, rapaz, agora foi, hein? Deu uma bola dentro. Foi não. Por quê? Porque o mundo engoliu ele, porque ele não estava, de fato, firmado como precisava, né? Até que chega aquele sujeito que finalmente dá fruto, porque a palavra caiu lá no coração dele. Depois nós partimos para uma terceira janela. E lá naquela terceira janela a gente deu uma espiadinha em quem? Na gente, como receptores da palavra de Deus. Aqueles momentos em que nós ouvimos a palavra e ela não faz efeito algum. Por quê? Porque a gente não prestou atenção, a gente só ouviu. Entrou no ouvido, saiu no outro. Acontece muito. Talvez de cada 10 cultos, 9,5. Né? Nossa, pastor, é 9,5, porque vai que eu conto uma história e você lembra dela, não é mesmo? Então aquilo lá pode ter acontecido. Sério, uma vez um menino falou assim para mim, aquela história que você contou assim, e do que eu preguei quando eu contei essa história? Eu não lembro não, mas a história foi bacana. Eu falei, e por que eu contei a história? Ele também não lembrava não, mas a história era bacana. Então, de alguma maneira ficou, né? De alguma maneira ficou. E a gente vai passando por isso. Às vezes a gente começa a mudar, mas a gente para, a gente não insiste, até que chega um ponto que, de fato, nós tomamos uma postura que Jesus Cristo espera e a gente toma atento na vida e vai fazer o que tem que fazer. Essa foi a nossa terceira janela. E hoje a gente vai olhar pela última janela. Só tem 4, tem mais umas par delas, mas eu só vou mostrar 4. E a gente vai olhar pela última janela para concluir as nossas reflexões na parábola do semeador. E eu quero me deter com os queridos na ideia de vidas que frutificam. Tá? Vidas que frutificam. E eu, em vez de ler 1 a 9, até porque eu já recitei o texto quase todo, eu quero ler com os queridos só o versículo 8, tá? Do capítulo 13. Mateus capítulo 13, no versículo 8. E a palavra do nosso Deus, ela nos diz assim: outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. A 100, 60 e 30
por um. O versículo, na prática, ele nos põe diante de uma reflexão muito séria. E que reflexão é essa? A reflexão de que o plantio deu resultado. Então, se o plantio deu resultado, nós precisamos ponderar, no mínimo, a respeito disso. Porque ele deu 60 por 1, 30 por 1, 100 por 1. E se assim a coisa aconteceu, isso quer dizer que aquilo que é plantado em boa terra vai ter uma coisa boa resultando ali. E o que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer, gente, que é uma coisa assim, o sujeito vai plantar soja. Então, ele joga uma sementinha de soja lá, beleza? Ele colhe, nasce uma planta. E essa planta dá um monte de vagem. Essas vagens estão repletas de sementes. Viu? Colheita. Uma semente não gera gera um monte. O cara planta milho, ele não colhe ele colhe espigas. O sujeito que quer plantar uma árvore frutífera, ele planta lá um pé de laranja, ele está esperando que dê laranja. Tanto é que ele aduba, ele cuida daquilo para ver a coisa lá dar resultado. Ou seja, ele está fazendo aquilo que se espera. Como assim? Se eu sou a boa terra, essa é a questão. Eu sou a boa terra, amém? Amém? Então tá, se eu sou a boa terra, Deus espera que eu faça o quê? Que eu dê fruto. Por quê? Porque é óbvio. Como assim é óbvio, pastor? Meu Deus, quem já plantou um pé de manga só por causa da sombra? Se eu quero só sombra, eu vou plantar uma árvore que não nasça nada lá, porque eu só quero sombra. Então plante. Depois você se vira com a sua calçada na hora que ela começar a rachar tudo, mas vai fazer sombra. Só que árvore frutífera não é assim, o fulano plantou um pomar, para quê? Para a criançada correr na sombra, para ele colher um monte de fruta, ele plantou um pomar. Né? Então é assim, por quê? Porque nós vamos fazendo isso, e isso acontece o quê? A cada temporada, floresce outra vez. A cada temporada floresce uma vez. Você vai lá, colhe, vamos supor, as mexericas que tu plantou. Olha que beleza, deu uma colheita boa esse ano. No outro ano, às vezes não dá tanto, mas dá. No outro ano, vai lá, dá mais outro. Sabe, a gente tem o que colher. A gente tem aquilo lá, está nos oferecendo, nos dando alguma coisa. E essa é a questão. Se eu sou a tal da semente, a tal da boa terra, e essa semente foi fecundada na minha vida, e nasceu uma árvore em mim, ou seja, nasceu uma planta, resultado da palavra de Deus, eu sou esse terreno, eu quero saber uma coisa muito simples: cadê os meus frutos? Por quê? Porque Deus vai olhar para a planta, ou seja, vai olhar para a tua vida, vai olhar para você e vai perguntar: cadê? O quê? Rapaz, eu investi a vida do meu filho aí. A vida do meu filho. E você não tem nada para me oferecer? É sério isso? Mas como assim, pastor? Gente, Jesus não está contando uma parábola, que ele está falando, uma hora nasceu em boa terra e deu e acabou. Ele falou, nasceu em boa terra, e essa nasceu e deu fruto. A 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Isso não pode passar desapercebido no texto. Tá? Não dá para passar despercebido no texto um fato: teve colheita. Aliás, a gente canta, não é mesmo? Havemos de colher, messes abundantes. Não cantamos isso? Cadê as messes abundantes? Que é aqueles fechos. Cadê as messes abundantes? Por quê? Porque tu é o terreno da boa terra, ué. Você me falou amém, se você me falou amém, é porque Jesus transformou a sua vida. E se Jesus transformou a sua vida, eu quero saber onde que foi parar os frutos. Então, pastor, não existe um então, pastor, existe um eu não sei responder essa pergunta. Não muito. E existe a coisa da verdade. A verdade é a verdade. Eu não estou fazendo nada para que tenha fruto. Nossa, hoje é dia das mães, pastor, hoje é dia das mães. Que legal. Mas eu não estou aqui para pregar sobre aquela mãe valente, isso aqui. Eu estou perguntando, cadê os frutos? E se você é mãe, eu quero saber, cadê seus frutos? Que fruto? Resultado de uma transformação de vida provocada por Jesus. Pensem comigo por um instante, tá? Por um instante. Nós habitualmente, porque nós estamos, a maioria de nós, há um bom tempo andando com Cristo, tá? Nós habitualmente, nós gostamos de contar histórias de coisas que nós já fizemos. Histórias, inclusive, de como igreja nós já fizemos.
Isso tem uma coisa boa e isso tem uma coisa ruim. Qual é a coisa boa? A coisa boa, ela reside nisso daqui. Lá na tal época, assim, nós tínhamos uma igreja animada, cheia de disposição, que o pessoal fazia isso, que o pessoal fazia aquilo, e a gente ia para não sei onde, a gente fazia não sei mais o quê, a gente convidava o povo, no domingo a gente via um monte de gente aqui, e não sei mais o quê, e precisava de ver que coisa linda, que a igreja tinha não sei mais o quê, a igreja tinha não sei mais o quê, a igreja fazia isso, a igreja fazia aquilo, e nós, naquele momento lindo, a gente sentia a presença de Deus, porque nesse, porque aquele, aquele outro. Isso é bonito. Pastor, é sério, isso é bonito. Por quê? Porque você está resgatando uma história belíssima. A história, ou seja, de uma igreja ativa, de uma igreja disposta, de uma igreja produtiva, de uma igreja envolvida com a obra de Deus. E é o fato de uma igreja estar envolvida com a obra de Deus que trará fruto. Uma igreja que não estiver envolvida com a obra de Deus não pode ter fruto, porque ela não está envolvida no projeto de Deus. Simples assim. Simples assim. Então, esse é o lado positivo. E isso é bom. Por que isso é bom? Porque isso mostra uma história. Por exemplo, no nosso caso, nós temos quase 50 anos de organização, né? Então tem um bocado de história para contar nesses quase 50 anos de organização. História essa que não pode ser desprezada nem menosprezada. Tem que ser valorizada, porque se há uma igreja em pé, é devido a essa história toda. Então esse é o lado positivo. Mas tem um lado negativo? Claro que tem um lado negativo. Qual que é o lado negativo? Está tudo no passado. Está tudo no passado. Um passado que deveria ser continuado ao presente na possibilidade da construção de um futuro. E a pergunta é, se nós fomos isso, fomos aquilo, fomos aquele outro, por que nós não somos mais? A pergunta é, por que a gente não é mais animado? Por que a gente não é mais disposto? Por que a gente não é mais todo envolvido, comprometido e não sei mais o quê? E a grande questão de quando a gente fala do que foi, a pergunta será, por que a gente não é mais? Por que nós não produzimos mais? Por que nós não fazemos mais? Aliás, pergunte-se por um momento, nesse tempo todo que você está aqui na igreja, quantos rostos novos você viu? Nesse tempo todo. Quantas pessoas novas você viu? E se você falar para mim, pouquíssimas, pastor, isso quer dizer que a gente não está enchendo um balaio para Deus. Isso quer dizer que a gente não está dando uma saca de fruto para Deus. Porque essencialmente no texto, os frutos são vidas. Essencialmente no texto, os frutos são vidas. Eu poderia até aumentar, falar, os frutos são todo o resultado de uma vida cristã. E são também todo o resultado de uma vida cristã. Só que, queridos, mesmo que seja o resultado todo de uma vida cristã, cadê os frutos? Cadê as pessoas envolvidas? Cadê as pessoas fazendo? Cadê as pessoas comprometidas? Cadê as pessoas pagando o preço? Cadê as pessoas querendo ver a igreja ir para frente? Por que não é mais animada? Por que não é mais fervorosa? Por que não é mais disposta? Por que não é comprometida? E sinceramente falando, nós não somos essas coisas todas por duas razões. Uma, a gente não pensa nisso, a gente não liga. E a gente não liga pura e simplesmente porque a gente acostumou. A gente acostumou a uma mesmice, a gente acostumou a ficar do mesmo jeito, a gente acostumou a não ser, a gente perdeu a coragem. E onde não há coragem, não há fé. Não há fé. Se você me diz que crê, eu vou perguntar para você, cadê os frutos? Porque é o que Tiago faz. Se você crê, me mostra. No que você crê? Me mostra fazendo. Por que nós não somos? Por que nós não somos relevantes para a cidade? Por que nós não somos fortes na cidade? Por que nós não produzimos a um ponto de atingir a cidade? Mais que isso,
Qual é o empenho que você coloca para você apresentar fruto a Deus? Porque nós fomos, a gente tem que ser, irmãos. Pensem comigo, nós tivemos uma geração que pegava fogo. Entenda, fogo por disposição, não por mero avivalismo. Avivalismo por avivalismo não vale nada. Tá? Entenda esse fogo por disposição, por garra, por gana, por amor. Aí isso murcha. Aí a gente vem numa geração atual. Se a geração atual não é produtiva, não tem futuro. Como assim, pastor? Gente, está dando fruto, parou de dar fruto, árvore cortada. Ninguém, absolutamente ninguém, fica com uma árvore que é para dar manga e não dá manga. O cara vai lá e mete o machado na árvore e planta outra coisa. E se for para dar fruto que passa do verde para o podre, a gente também corta o negócio, porque não está prestando para nada. Nós precisamos ter um tino e de nos perguntarmos o seguinte: o que nós vamos ter amanhã? Se nós não formos uma igreja relevante hoje, se nós não formos uma igreja produtiva hoje, se nós não formos a igreja da boa terra hoje, amanhã não tem igreja. Esse é o grande problema com Jesus no texto. Por quê? Porque colheu 100, baixou para 60, colheu 30 e depois ela não é aumentativa, ela é diminutiva. 100, 60, 30. Porque vai perdendo o vigor. Só que se nós não trouxermos gente nova para ter vigor, e isso ser continuado para ter outra geração, e outra geração, e outra geração, nós somos fadados a dizer a Deus: Senhor, nós não temos absolutamente nada para te apresentar. Já te apresentamos, te agradecemos por isso, Senhor, mas nós precisamos apresentar hoje. Nós precisamos ser uma igreja relevante para o tempo que se chama hoje. Nós precisamos ser uma igreja disposta para o tempo que se chama hoje. Nós precisamos ser uma igreja que impacta corações do tempo que se chama hoje. Nós precisamos ser uma igreja que de fato faz a diferença e arrebenta com a boca do diabo no tempo que se chama hoje. Tem uma galera se perdendo, novinha se perdendo, e a gente não liga porque a gente não tem fruto para oferecer. Aí você fala: é isso mesmo, pastor, só que você é novinho e está vendo seus amigos para o inferno. E você não fala para eles que eles têm que parar com isso, porque senão eles vão ser tragados pelo inferno. E se você não fazer isso, cara, os seus amigos vão se perder e você não vai ter o que oferecer para Deus, porque você é uma droga de uma árvore podre. A gente é uma árvore podre aqui. Cabia a mão do Neco dentro. O cara, na hora que foi cortar, ele relou a motosserra, a árvore caiu. Aliás, ele quase que estragou a motosserra, porque o treco tombou em cima da motosserra, porque era podre. E você vai falar para mim que ama Jesus, sem oferecer nada para ele. Como assim? Cadê o fruto? Se você tivesse hoje, vamos supor que o nosso Senhor voltasse hoje, agorinha, não ia dar nem tempo de você tomar chá com bolo ali na confraternização daqui a pouco. Não ia dar nem tempo disso. E aí a gente estivesse numa fila, tá bom? Uma fila. Eu sempre imagino esse negócio como uma fila, eu não sei porquê. Uma fila comprida, igual a esperança de pobre. Compridona. E passasse um anjo, tá? Provavelmente bonitão, porque eu não sei porquê, anjo é bonitão e demônio é feio. Então, ele ia passando com um monte de cesta na mão. Aí ele vinha, deixava um para cada um. Essa é sua, essa é sua, essa é sua, essa é sua, essa é sua. E você olha para o anjo, curioso, porque a gente é curioso, e fala assim para o anjo: por que isso aí?
Você colocar os frutos. Que fruto? Os que você deu, ué? Daqui a pouquinho vai aparecer umas coisas aí, você vai tirando assim e vai pondo aí dentro. Por que eu tenho que fazer isso? Porque chegar lá na hora da sua vez na fila, o nosso Senhor vai falar assim: apresenta o cesto com os frutos para mim. E minha pergunta vai ser: você vai chegar diante de Deus arcado ou arrastando o negócio? Ou você vai chegar assim, com um cesto assim nas costas, vaziozão? Então, o cesto está aqui, Senhor, mas não tem nada aí. Você está pior que o cara que eu dei um talento só. Ele ainda enterrou. Mas você não tem nada para... O que é isso aí, cara? Você ficou falando que me ama há 50 anos para não ter um moranguinho que seja, uma jabuticaba que seja aí dentro. Então, Senhor, você sabe como é que é, né? A vida da gente é muito corrida. A gente acorda cedo, esse mundo moderno, a gente acorda cedo, a gente tem que gastar uns minutinhos para a gente dar uma atualizada nas redes sociais, ver aqueles memes engraçados, dar uma lidinha no negócio ali que não tem nada a ver, depois a gente tem que trabalhar, tem que cuidar de filho, não sei mais o quê, não deu tempo, Senhor. Deixa eu ver se eu entendi. Você se relacionou com pessoas que não me conhecem a semana inteira, e você não chamou ninguém para ir na igreja. Então, né, Senhor? Você se relacionou com gente que não conhece a semana inteira, e você não colocou essas vidas em oração na minha presença. Deixa eu ver se eu entendi. Você, na prática, não fez nada. Não existe isso que não deu tempo. Porque tudo aquilo que nós realmente nos importamos, nós temos tempo. Não existe na vida isso. Se eu me importo realmente com determinada coisa, eu tenho tempo para ela. Então eu não me importo em dar frutos, por isso eu não tenho que oferecer ao meu Deus. E eu quero terminar o sermão com uma coisa que me leva a pensar como indivíduo e uma coisa que me leva a pensar como comunidade. Primeiro, como indivíduo. O que vai ser da gente como indivíduo? Se a gente não se importa. Você vai começar a convidar a gente para ir na igreja quando, gente? Você vai começar a trazer seus amigos à igreja quando? Pior, você vai começar a se envolver de verdade, de coração com a obra de Deus quando? Você vai fazer diferença em nome de Jesus quando? Ah, pastor, eu estou muito novo. Essa é a questão. Diz a Bíblia que vocês são jovens, sois fortes, e vocês já venceram o maligno. Isso quer dizer, vocês estão cheios de disposição. Então, usa essa droga, essa disposição para fazer a obra de Deus. Chama seus amigos, traz seus amigos. Ah, a gente podia ter mais jovens na igreja. Então, traz esses jovens para cá, eles são seus amigos. Tragam eles para cá. A gente precisava de uns casais jovens na igreja. Então, filho que é jovem, que tem aí, está casado e é jovem, por que seus amigos casados não estão aqui? Esse é o negócio. Por que não está? Por que você não convida? Por que você não chama? Por que você não se envolve? Por que você não fala, eu vou ajudar a obra de Deus, porque Deus me alcançou e Deus espera que eu faça isso, porque a semente caiu em boa terra e tem que dar fruto, porque eu não quero ser uma árvore seca na presença de Deus. Eu não quero. Eu quero ser uma árvore frondosa, que os galhos chegam a inclinar de tanto fruto que dá. E vamos e venhamos, chega a ser bonito, né? Quando a gente vê aquela árvore que chega a estar inclinando os galhos de tanto fruto, que você estende a mão assim, você não precisa nem subir na árvore para poder pegar o fruto. É lindo isso. E aí vem a coisa da igreja. O que nós vamos fazer como comunidade? O que nós vamos fazer como corpo de Cristo? Por Deus do céu, se o Senhor se revelasse agora e falasse assim, acabou.
e eu como pastor, tivesse que estar diante do Todo-Poderoso, e ele falasse: João, apresenta os frutos. Que os frutos, Senhor? Os da igreja. O que eu ia falar para Deus? O que eu ia falar para Deus? Por isso, ó povo de Deus, assim diz o Senhor: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, e fazei discípulos. Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. E eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então a ajuda não falta, porque o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. O que a gente vai fazer? Dá uma olhada na quantidade de lugares para preencher. Dá uma olhada na quantidade de lugares para preencher. E se pergunte: o que, como indivíduo, eu vou fazer? Segundo, como eu vou ajudar a minha igreja a ter uma colheita linda para o meu Deus, no tempo que se chama hoje. Essa é a parábola do semeador. O Deus que semeia na boa terra que somos nós, para que Ele colha através de nós. Para que Ele colha através de nós. Por isso, desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Para que nós não passemos vergonha diante do Todo-Poderoso. Vamos orar. Bom Deus, em Jesus eu rogo a Ti, ó Pai, imploro a Ti, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor meu Deus, e desperta-nos. Desperta-nos para a Tua obra. Desperta-nos, ó Deus, para que nós venhamos, ó Pai, anunciar com vigor a palavra do Senhor. Desperta-nos, ó Deus, para que nós venhamos a fazer a diferença em Teu nome. Desperta-nos, ó Deus, para que nós sejamos bênção em Suas mãos. Desperta-nos, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus amado, ver a semente da Sua palavra sendo semeada com autoridade, com poder nessa cidade que grita, Senhor, meu Deus, de necessidade por Ti. E nós somos os semeadores, ó Pai. Por isso eu te peço, ó Deus, enche nossas mãos, ó Deus amado, com a semente da Tua palavra e faz-nos, ó Deus, espalhar a boa semente. Ó Deus, eu rogo a Ti, ó Pai, que já que essa semente caiu em boa terra, que é a nossa vida, eu te peço, faz a diferença para que nós possamos ver, ó Deus, a obra do Senhor acontecendo e possamos, ó Deus amado, apresentar ao Senhor uma colheita maravilhosa, para que de fato messes abundantes nós possamos trazer, ó Pai. Eu te imploro, Senhor, meu Deus, desperta-nos, ó Deus, para que nós possamos ser a igreja dos sonhos do Senhor, o povo que faz a diferença, o povo que perturba o mundo por estar anunciando a libertação em Cristo Jesus. Eu te imploro, ó Pai, usa-nos e nos permite oferecer a Ti uma colheita abundante. É a nossa súplica, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.